Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo Racional. Hoje, iremos falar sobre um método de datação muito famoso, o carbono 14. Você já se perguntou como os cientistas sabem a idade daquela múmia egípcia, ou daquele fóssil de mamute? Primeiro vamos entender o que é o carbono. O carbono é um elemento químico fundamental para a vida na Terra. Ele está em todo lugar no ar que respiramos, na comida que comemos e, claro, em nós mesmos. A maior parte do carbono no nosso planeta é o carbono 12, que é super estável. Mas existe uma pequena minúscula parte que é diferente. O carbono 14. O carbono 14 é o que chamamos de isótopo radioativo. Calma, não precisa se assustar com a palavra radioativo. Ele se forma lá no alto da atmosfera, quando os raios cósmicos do Sol atingem os átomos de nitrogênio. Esse novo carbono 14 se combina com o oxigênio para formar dióxido de carbono, o CO2. Agora vem a parte legal. As plantas absorvem esse dióxido de carbono durante a fotossíntese. E adivinha, elas absorvem tanto o CO2 com carbono 12 quanto o CO2 com carbono 14. Depois, os animais comem essas plantas, e outros animais comem esses animais. Dessa forma, todos os seres vivos, incluindo nós, humanos, acabam com uma pequena quantidade de carbono 14 em seus corpos. Enquanto um organismo está vivo, ele está constantly trocando carbono com o ambiente menos comendo, respirando. Isso significa que a proporção de carbono 14 para carbono 12, no corpo dele, é a mesma que a proporção na atmosfera. É como se a gente mantivesse um nível constante desse isótopo, mas o que acontece quando um organismo morre? Seja uma árvore, um animal ou uma pessoa, a troca de carbono a partir desse momento, o relógio começa a contar. O carbono 12, que é estável, permanece ali intacto, já o carbono 14, por ser instável, começa a decair, a se transformar de volta em nitrogênio. Esse decaimento acontece a uma taxa muito específica e previsível. Os cientistas sabem que a cada 5.730 anos, metade da quantidade de carbono 14 em uma amostra desaparece. Esse período é chamado de meia-vida do carbono 14. Então imagine que encontramos um osso antigo. Os cientistas levam esse osso para o laboratório e medem duas coisas: a quantidade de carbono -12 que ainda está lá, e a quantidade de carbono 14 restante. Ao comparar a proporção atual de carbono 14 para carbono 12, na amostra com a proporção que existia na atmosfera, quando o organismo estava vivo, eles conseguem calcular há quanto tempo ele morreu. Se a quantidade de carbono 14 for a metade do esperado, significa que se passaram 5.730 anos. Se for um quarto, significa que se passaram 2 minhas vidas, ou seja, 11.460 anos. E assim por diante. Claro, existem alguns desafios. A quantidade de carbono -14 na atmosfera não foi sempre constante ao longo da história. Então os cientistas precisam calibrar seus resultados usando outras fontes, como anéis de árvores de idade conhecida. E tem um limite. Como o carbono -14 decai relativamente rápido, o método só funciona bem para materiais orgânicos de até uns 50.000 a 60.000 anos. Para coisas mais antigas, como fósseis de dinossauros que têm milhões de anos, eles precisam usar outros métodos de datação, baseados em elementos com meias-vidas muito mais longas. Então, da próxima vez que você vir a idade de um artefato antigo em um museu, vai saber que por trás daquele número existe um relógio atômico incrível que começou a contar no momento em que a vida parou. É a química e a física nos ajudando a desvendar os segredos do nosso passado. Gostou de saber como funciona a datação por carbono 14? Se você aprendeu algo novo hoje, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.